Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos ficar muito bem informado com as principais notícias dessa tarde de quarta-feira. E olha só, as estimativas avaliam que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2 trilhões de reais para a reconstrução pós-guerra. Um site reuniu os dados de milhares de soldados russos mortos no conflito. Vamos ver. Uma avaliação conduzida por Kiev, pelo Grupo do Banco Mundial, pela Comissão Europeia e as Nações Unidas, chegou à conclusão de que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2,8 trilhões de reais para reparar os danos causados pela invasão russa. O comunicado, que anunciou a estimativa, afirma que o número é aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024. O estudo cobriu a destruição que ocorreu entre o início da invasão em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. 13% das casas do país foram danificadas ou destruídas. Cerca de 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul do país. Até agora, o programa de recuperação se concentrou no reparo da infraestrutura de energia e de residências, enquanto a Rússia continua a atacar a rede elétrica do país, devastada pela guerra, deixando regularmente centenas de milhares de pessoas em apagões temporários. Do lado russo, o meio de comunicação independente disse ter identificado, em colaboração com a BBC, 95 mil soldados mortos na Ucrânia. O número foi detalhado com dados de fonte aberta, que o Kremlin não comentou nem negou. Um novo infográfico identifica dezenas de milhares de soldados russos, com nomes, aniversários, datas de morte, unidade e região de origem. Essas identidades foram reunidas em um site para formar uma reprodução da obra A Apoteose da Guerra, do artista russo Vassily Verstegen, que mostra uma pirâmide de crânios humanos. O site, fundado por um oposicionista russo que lutou ao lado ucraniano, enfatiza que o balanço não é exaustivo, estimando que cerca de 165 mil militares russos podem ter morrido ao longo dos 3 anos de guerra. E ainda falando da Ucrânia, o país aceitou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais em seu território. A assinatura pode acontecer na próxima sexta-feira e a receita seria destinada a um fundo recém-criado conjunto para a Ucrânia e os Estados Unidos. A Ucrânia aceitou um acordo com os Estados Unidos para a exploração de recursos minerais em seu território e pode assiná-lo já na próxima sexta-feira, disse, nesta terça, um alto funcionário ucraniano à agência France Presse. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exige que a Ucrânia lhe dê acesso às suas terras raras como compensação pelos bilhões de dólares em ajuda para enfrentar a invasão russa. O acordo permitiria que os Estados Unidos explorassem conjuntamente a riqueza mineral da Ucrânia. A receita seria destinada a um fundo recém-criado conjunto para a Ucrânia e Estados Unidos, explicou o alto responsável ucraniano. Ainda segundo a fonte, o rascunho do acordo inclui uma referência à segurança da Ucrânia, como exigia o governo em Kiev, embora não forneça detalhes específicos sobre o papel dos Estados Unidos. Trump não respondeu diretamente quando perguntado sobre o que a Ucrânia levaria em troca e insistiu nas armas que Washington já forneceu ao país. O republicano promove uma reviravolta na política externa dos Estados Unidos desde que assumiu o cargo no mês passado, abrindo o diálogo com o presidente russo Vladimir Putin para pôr fim ao conflito na Ucrânia, enquanto ameaça os aliados tradicionais. A Ucrânia concentra cerca de 5% dos recursos minerais do mundo, mas nem todos são explorados ou facilmente exploráveis. E olha só, mais de 1.000 músicos britânicos participaram de um álbum silencioso. Os jornais do Reino Unido também se juntaram à campanha contra um projeto do governo para flexibilizar os direitos autorais e também facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Veículos de imprensa do Reino Unido se uniram à campanha chamada Make It Fair, estampando a frase na primeira página de quase todos os jornais. A mobilização é contrária a um projeto do governo trabalhista para facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Mais de 1.000 artistas britânicos protestaram em defesa dos direitos autorais. Um álbum silencioso, intitulado Is This What You Want? É Isso Que Você Quer? Em tradução livre, composto por gravações do ambiente de estúdio vazio, foi lançado. Cerca de 30 personalidades, incluindo Paul McCartney e Elton John, também publicaram uma carta aberta no The Times para denunciar a reforma chamada de inútil e contraproducente.
O plano do governo seria aplicar uma exceção aos direitos autorais para treinar modelos de inteligência artificial com fins comerciais. As empresas que desenvolvem essa tecnologia não precisariam de permissão prévia dos autores para utilizar determinado conteúdo. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado na nossa programação. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Até mais!